Shalom, bendita do Senhor, glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui no Devocional, capítulo 15 de 1 Samuel. A gente vai já começar essa leitura, mas eu quero declarar que hoje você possa ter aquele sono do justo, sabe? De deitar, poder deitar sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Que assim seja, que você lembre de orar antes de dormir, de entregar sua vida, sua noite ao Senhor e que Ele te recompense com uma noite incrível, que você possa acordar cheia de novas energias, que você seja regozijada no Senhor e que o óleo da unção da alegria esteja sobre você. Amém? Glória a Deus. Bom, antes de a gente começar a leitura, nós precisamos convidar aquele que vai nos ensinar sobre isso. Então, feche seus olhos, vamos orar. Querido, amado Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nossas vidas, em nosso meio, em nossa casa, em nosso lar, em nossa família. Nos entregamos a Ti, nos consagramos a Ti. Espírito Santo, que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, nos rendemos totalmente a Ti. Te pedimos perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, queremos reconhecer que erramos, que pecamos, que caímos e não queremos continuar no erro. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Leva nosso pecado para o mar do esquecimento, que possamos ter um arrependimento genuíno de nunca mais voltar a fazer aquilo que te desagrada. Em nome de Jesus, que possamos, Senhor, estarmos arrependidas verdadeiramente, sermos libertas do pecado, da mentira, sermos libertas das artimanhas de Satanás, possamos ter discernimento e decidir todos os dias pelo Senhor. Em nome de Jesus, nos enche de sabedoria hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Então aqui, capítulo 15. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele... Peraí, deixa eu chegar aqui mais próximo. Para eu poder entender melhor, né? Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Bom, então Samuel está dando aqui um decreto para Saul, para trazer juízo aos amalequitas, né? Quando o povo de Israel saía do Egito, eles foram e atacaram Israel. E ali Deus deu uma sentença para eles. E aqui chegou o dia do juízo deles, né? E ninguém poderia ser poupado. Nem crianças, nem animais, nem mulheres, nem ninguém. O próprio rei Agag também precisaria ser morto. E não poderiam pegar despojo, não poderiam fazer nada. É uma mensagem clara de Deus, trazendo juízo aos amalequitas que semearam discórdia e morte lá no passado, atacando o povo de Israel, né? E é uma mensagem muito clara. Vamos continuar aqui para ver. Eita, peraí. Eita, Jesus. Pronto, vamos seguir aqui. Então convocou Saul os homens e reuniu em Telaim 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amalaque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: Retirem-se, saia do meio dos amalequitas para que eu não destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram no meio dos amalequitas. Versículo 7. Então Saul ele sabia bem, né, o porquê disso estava acontecendo, o que ele precisava fazer. Vamos aqui, versículo 7. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois e dos bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite.
De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul. Perdão. Rapidinho, aqui, né, Deus está falando com Samuel e Samuel ficou o quê? Irado. Você sabe que tem situações que às vezes eu venho para Deus assim? Deus, como pode uma coisa dessa? Olha o que fez, que injusto! E grito, e esperneio e falo um monte de coisa para Deus, né, com muita ira, com muita raiva. E você sabe que é bom que você faça isso? Você converse com Deus, que se você tá triste, abra seu coração, rasgue seu coração e fale da tristeza. Se você tá alegre, também pode falar. E se você tá com raiva, com ódio, sabe, com sede de vingança, rasgue seu coração na presença do Senhor. Aqui tá dizendo que Samuel tava irado e ficou a noite toda conversando com Deus. De madrugada, né, já amanhecendo, ele foi lá conversar com Saul. Você sabe que é muito melhor a gente fazer isso, conversando com Deus, do que colocar no Facebook, no Instagram, no status do WhatsApp, do que colocar nas redes sociais, do que achar psicólogos de plantão ou de querer expor a situação por aí. Então, assim, por mais que você esteja com raiva, comece a conversar com Deus. Você quer falar que é injustiça, sabe? Você quer falar que tal pessoa é podre, que fez isso, aquilo, aquele outro. Fale com Deus sobre isso. Fale com Ele, porque no mínimo, quando acabar isso, você vai estar já mais aliviada. Sabe? Você conseguiu conversar com alguém, você já vai estar melhorzinha. E é isso que todas as vezes acontece comigo. Por mais que eu entre na presença do Senhor endiabrada, eu saio de lá pelo menos com aquela paz, a paz que excede todo entendimento, sabe? E isso é demais. E não é qualquer pessoa que pode ter. Então, assim, clame ao Senhor, fale com Ele e traga alívio para a sua alma, em nome de Jesus. Bom, vamos ver, né? Samuel, ele entrou irado na presença do Senhor, conversou com ele, saiu de madrugada. Vamos ver, versículo 12. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul. Mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monte em sua própria honra e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse, o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Tá falando como se nada tivesse acontecido, né? Saul vem lá, todo saudoso, bonito, feliz e contente, saúda Samuel, esquecendo que ele é profeta do Senhor, né? Esquecendo que ele é juiz, esquecendo que ele é um homem de Deus, como se nada tivesse acontecendo. E versículo 14, Samuel, porém, perguntou, então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Ou seja, por que esses animais ainda estão vivos? Não era para acabar com tudo? Não foi essa a ordem que eu dei? Respondeu Saul. Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor o teu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. E aqui a gente vê aquele versículo que é chave em nossas vidas, aquele versículo que é famoso, né? Porque Saul está dizendo que não obedeceu porque quer sacrificar. Olha o que Samuel responde. Samuel disse a Saul, fique quieto, ou seja, cala a boca. Cadê? Eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul, diz-me. E Samuel, eu estaria com medo nesse momento, né? Quando o profeta diz, eu vou te dizer o que Deus me falou essa noite. Lembre-se que Samuel está virado, né? Foi para a presença do Senhor, saiu dali melhorzinho, mas ainda está aqui cheio de coisas para falar para Saul. Mas ele não está falando da própria alma dele, né? A própria opinião dele. Ele está falando que uma mensagem de Deus. Então vamos lá, versículo 17. E Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e enviou numa missão ordenando, vá e destrua completamente aquele povo ímpio. Os amalequitas, guerrei contra eles até os que têm eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul. Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois de despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros.
Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. E assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Uau! Você viu que Samuel respondeu aqui? Obedecer é melhor do que sacrificar. Não importa se você quer pegar isso para depois dar ao Senhor. Obedecer a palavra do Senhor é muito melhor. Então que a gente não fique inventando historinhas, fazendo coisas para não obedecer ao Senhor e depois dizer, mas eu ia entregar isso a Deus. Não, obedecer é melhor do que sacrificar. E ele está falando aqui algo importante, que falando assim, que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. A gente fala tanto de feiticeiros, né? A rebeldia, quando você não faz algo que o Senhor pediu, é rebeldia e é como se fosse o pecado da feitiçaria. E a arrogância como o mal da idolatria. Então a gente tem que ter muito cuidado, temer ao Senhor e obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos que já está quase acabando esse capítulo. Perdão. Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Mais uma vez, Saul estava mais preocupado com os soldados deles do que com a ordem do Senhor, né? Você lembra aquela primeira loucura que ele fez de oferecer os sacrifícios do holocausto para Deus? Foi porque ele viu os soldados se dispersando. E aqui ele está dizendo, poxa, os soldados queriam tanto isso, né? Era tão bom que eu acabei deixando. Mais uma vez, Saul estava preocupado com isso. Eu tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse, não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. Olha o desespero de Saul, né? E Samuel disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você, aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. E Saul repetiu, pequei agora, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, teu Deus. E assim Samuel voltou com ele e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse, traga-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio confiante, pensando, com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse, assim como sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe, entre as mulheres ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul até o dia da sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei. Forte, né? 1 Samuel capítulo 15, o Senhor rejeita Saul como rei, né? E todas essas coisas aconteceram. Então, obedecer é melhor do que sacrificar.